número 19. Eu peço que você já deixe aberta a sua Bíblia, no Salmo de número 19. O texto que nós vamos ver hoje é uma poesia. A poesia é uma obra de arte feita com palavras. Uma das razões pela qual eu escolhi é porque eu trabalho com arte e eu acho sempre muito importante que todos nós tenhamos essa sensibilidade para apreciar a arte, apreciar a beleza. Se nós olharmos para o mundo que Deus criou, a gente vai ver que Ele foi muito caprichoso em tudo que fez. Ele não fez o mundo usando duas cores, Ele não fez o mundo usando duas estrelas apenas, Ele fez um mundo com muitos planetas, muitas galáxias, Ele fez um mundo com várias espécies de insetos, de animais, pessoas. Nós não temos todos o mesmo rosto, mas cada um com uma peculiaridade, com um formato. E assim a gente vê como o nosso Deus é caprichoso, a gente vê como o nosso Deus é artista em fazer o mundo. E os artistas, eles fazem as coisas sempre com o objetivo de mexer com as nossas sensações, mexer com os nossos sentidos. Quando a gente contempla um quadro, uma escultura, ou quando a gente contempla, assiste uma peça de teatro, assiste um filme, tudo que é colocado num bom filme, numa boa obra de arte, é feito com propósito. Uma vez a Dani, minha namorada, estava falando de como um filme, o diretor de fotografia posicionou os atores de maneira a transmitir uma mensagem. É claro que a gente que está assistindo o filme não está sempre tão atento a essas mensagens, mas elas acabam cooperando para esclarecer o que aquele personagem faz, qual que é o papel dele e como ele está lidando ali naquela cena. Essa é uma característica. Os artistas são caprichosos e detalhistas. Os artistas, eles querem mexer com as nossas impressões. O poema, que é uma obra de arte com palavras, ela não só nos dá essa habilidade, essa capacidade de reparar e compreender coisas, mas ela mexe com as nossas emoções. É uma forma de organizar as palavras, de uma forma que soe bonito e que mexa com as nossas emoções e traga alguma coisa também, um conceito, um aprendizado para a gente, muitas vezes. Mas aqui mora um perigo, quando a gente estiver apreciando a arte. A arte, por mexer com nossas emoções, ela facilmente pode nos viciar em manipulação emocional, em mexer com aquilo que a gente sente. A música é uma coisa que a gente faz muito isso, né? Eu posso dizer assim, usando meu diploma, minha carteirinha de profissional, de que a gente treina para cada som que a gente faz, mexa com quem está ouvindo a gente, com quem está ali diante da nossa arte. E o perigo que mora nessa manipulação é que ela é facilmente viciante. E a gente, como cristãos, nós trabalhamos com música na igreja, nós trabalhamos com a pregação, nós trabalhamos com algumas coisas que mexem com os nossos sentidos, com as emoções. E por isso temos que ter muito cuidado para não tornar o culto uma espécie de espetáculo, onde a gente vai render aqui uma performance para mexer com as emoções das pessoas. Se vocês forem a alguma apresentação de obra de arte, vocês certamente, se ela for muito bem feita, naturalmente, vocês saem comovidos, vocês saem impressionados, uma sensação de elevação. Nossa, isso foi muito bonito, eu me sinto até um pouco maior por dentro, depois de ter assistido isso, de ter visto essa palestra muito boa, de ter visto esse filme muito bom. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque essa manipulação pode facilmente tirar nossa razão, mexer com as emoções e colocar dentro do nosso coração coisas que não são agradáveis a Deus. A gente tem que lembrar sempre que tudo que fazemos, até as coisas mais belas, foram manchadas pelo pecado. Mas a peça que nós vamos observar hoje, o texto que nós vamos ver hoje, ele é feito pelo próprio Deus, por meio de um poeta. Foi feito pelo rei Davi. E eu convido você a acompanhar a leitura desse texto, como quem aprecia uma obra de arte, mas também como quem está sendo nutrido por ele. Como se prestar atenção no que essas palavras dizem, nas imagens que essas palavras formam na nossa mente, fossem nos moldar. Como é uma poesia, eu escolhi um título um tanto poético: Deus, o escultor de almas. E é curioso porque a alma não é uma coisa sólida, não é como um pedaço de madeira
que o escultor pega o formão, vai lá e vai batendo e vai dando um formato. Mas a poesia tem essa característica de pegar as palavras e dar um sentido um pouco diferente do que o seu sentido mais literal. Um exemplo disso é o poema de Fernando Pessoa, que eu vou citar para vocês. Peço licença, né? A gente pensa que é só, olha só, o cara vai ficar recitando poesia lá, parece recital de universidade. Eu já tenho essa cara de comunista, né? Já dá para assustar algumas pessoas. Mas Fernando Pessoa fala desse jeito: ó mar salgado, quantos do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nossa, ó mar. Você percebe como Fernando Pessoa, muito hábil com as palavras, ele pega uma coisa como o sal e dá a ela um outro significado. Ele usa o sal do mar, que é abundante, incontável, para falar: olha só, sal, olha só, mar salgado. Então, a natureza salgada do mar vai ilustrar o sofrimento dos portugueses. A gente que é, muitos de nós, descendentes deles, dos grandes navegantes, a gente pode ter em mente o quanto deles morreram no mar. E aí o poeta vai usar as palavras para ilustrar, para a gente sofrer um pouco junto. Lembra? Mexendo com as nossas emoções, a gente sofre um pouco junto, imaginando quantas mães choraram, quantas noivas ficaram por casar, quantos filhos em vão rezaram, como ele diz aqui no poema. E é isso que os poemas fazem. Pegam às vezes uma coisa e dão a ela um significado mais profundo, ajudam essas coisas literais, materiais, sólidas, para ilustrar coisas que são imateriais. E a palavra de Deus faz muito isso. As palavras fazem isso, a palavra de Deus faz isso de uma maneira poderosa. E é uma das coisas que nós vamos observar hoje. Eu chamei Deus de o escultor das almas, porque ele trabalha, mas diferente do escultor que pega uma coisa com as mãos e vai golpeando ela, vai moldando ela com as mãos, a ferramenta que Deus usa para nos moldar e para criar as coisas é a sua palavra. Então, acompanhe essa leitura e eu encorajo você a acompanhá-la de maneira que você vai reconhecer como que Deus é poderoso e como que Ele nos dá prazer e como Ele nos enriquece com a sua palavra. Vamos ver então, Salmo 19, diz assim a palavra de Deus: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada lhe foge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o dicionário dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em nos guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor minha. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor deu este mundo a nós e
deu vida a nós e o Senhor tem nos sustentado até aqui. Fale conosco, Senhor, por meio da Tua palavra, que ela nos molde, que ela nos transforme, que ela nos edifique e nos fortaleça. Senhor, nós te pedimos, tenha misericórdia de nós e atenda as nossas orações. O Senhor que é tão bondoso e misericordioso, tem sido tão bondoso conosco, te pedimos mais essa bênção para esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Só para relembrar, é uma poesia. E como eu falei, a poesia às vezes usa algumas figuras de linguagem, algumas palavras que não têm o seu sentido literal. Então eu convido você a não ouvir, desligando tudo na sua casa, você tentar ouvir um dia de excursão, outro dia, uma noite de excursão. Às vezes é preciso falar essas coisas, que eu lembro de uma vez em que o meu pai, nós estávamos chegando na igreja, e aí estava começando a chover, deu uma trovoada, e meu irmão da igreja falou, olha só, Deus está falando, e não sei o quê. Aí meu pai ficou assim, olhando para ele, um olhar meio cético, é sério que você está falando isso? E aí ele ficava, não, porque lá no Salmo diz, a voz do Senhor é trovão, e tal. Aí meu pai me olhou assim, irmão, era um irmão experiente, né? Já tinha muitos anos na igreja, mas ele foi pego de surpresa por essa figura de linguagem e estava achando que quando troveja, de fato é Deus falando. É uma figura de linguagem, então é sempre bom a gente ter isso em mente. Mas, eu já mencionei, então, um poema. Então, é sempre importante quando estivermos lendo a Bíblia ter clareza de qual que é a forma de literatura. Quando a gente lê, por exemplo, aquilo que foi lido no início do culto, lá de Colossenses, é um tipo de escrita. O Salmo, outro tipo de escrita. Sempre bom ter isso em mente quando estivermos lendo, tanto em casa quanto durante a exposição da palavra. Davi provavelmente já era coroado quando ele fez esse salmo, ou quando ele publicou esse salmo. Isso é evidente porque inicia falando assim, ao mestre de canto. Então esse salmo muito provavelmente era lido e cantado no tabernáculo. Ele era usado no culto público ao Senhor. E por meio desse salmo, o rei Davi está nos ensinando a contemplar a criação e contemplar a palavra de Deus, a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E nós vamos ver então, podemos dividir esse salmo em 3 blocos. O primeiro é a reflexão sobre a criação do mundo, dos versos de 1 a 6. O segundo são reflexões sobre a palavra do Senhor, nos versos de 7 a 11. E por último, são as reflexões do próprio salmista diante de tudo que se observou nas 2 partes anteriores, aplicando em sua própria vida. Então, a gente vai ver a escultura deste Deus, escultor, nos entalhes do universo, na forma como o universo foi feito. A gente vai ver ele onipotente, onipresente e onisciente na criação. Depois nós vamos ver, mais propriamente, a ferramenta deste escultor, que é a sua palavra. E aí nós vamos ver nessa ferramenta, e como ele usa essa ferramenta, nós vemos a sua perfeição, santidade, a sua autossuficiência, que já foi mencionado. Diferente de nós que somos necessitados, se a gente fica um tempinho sem respirar, a gente já desmaia. Deus é autossuficiente. Deus não precisa de nada. E nós vemos isso na forma como ele usa a sua palavra para nos sustentar. E nós vemos também a sua justiça, o caráter de um Deus que não apenas fez todas as coisas, é todo poderoso, mas que ele é justo. Ele não é um Deus injusto, não é um Deus mau. E na parte final, então, nós vemos como que nós contemplamos a nossa própria natureza limitada e tão incompleta e tão imperfeita diante desse que é o escultor das nossas almas. Eu convido os irmãos, então, a se autoavaliar diante das obras desse escultor e diante desse escultor. Esse é o grande objetivo desse sermão, que ao final desse sermão você contemple Deus, o escultor das almas, você contemple a criação que ele fez com tanta perfeição e que você então tenha um movimento diante disso, que o teu coração então seja movido em direção a Deus e a se autoavaliar diante dele. Os céus proclamam
a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Essa primeira seção do Salmo faz uma leitura do Gênesis 1. Lembra que eu falei? Ele está olhando para os 5 primeiros livros. Ele olha então para Gênesis 1 e ele começa a fazer uma poesia em cima disso. É quase como se ele estivesse olhando para cima, para os céus, e repetindo aquilo que Deus disse olhando para baixo. Lá em Gênesis a gente vê Deus dizendo ao olhar a sua criação: isso é bom. Então, os céus proclamam. A palavra proclamar quer dizer anúncio público e solene, feito em voz alta. É como se ele estivesse dizendo que os céus são como um jornalista no horário nobre, dando uma notícia muito importante sobre uma autoridade muito importante. Então, os céus estão proclamando uma coisa em especial: a glória de Deus. Glória é uma palavra que a gente usa o tempo todo. Eu achei bom a gente ter uma definição clara do que é a glória. Glória, no dicionário, é definido como honra e reconhecimento por feitos heróicos, grandes obras ou virtudes e qualidades excepcionais de uma pessoa. O pastor John Piper, ele vai definir a glória de Deus como a manifestação pública da infinita beleza e excelência de Deus. Então esse versículo primeiro está dizendo: os céus estão anunciando de maneira solene, dando importância ao que está sendo dito sobre a glória, a beleza infinita de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos, deixando claro de que essa glória, ela não veio do nada, mas ela veio da obra de Deus, é ato de Deus. Isso já é importante para a gente ter claro de que nós cristãos cremos que Deus criou todas as coisas. A forma como a gente enxerga tudo é avaliado a partir disso. A gente não crê que o mundo veio do nada, mas antes que Deus fez todas as coisas e elas manifestam a sua beleza infinita. Um dia discurso, outro dia, e uma noite revela conhecimento, outra noite. A nossa imaginação agora pode ser levada àquela cena de um programa também, de um podcast, onde tem duas pessoas falando com muito conhecimento sobre alguma coisa, dando todas as suas opiniões, ensinando para a gente sobre aquilo. E essas duas pessoas, no caso, são um dia falando outro dia, ou uma noite falando a outra noite. Essa imagem que ele constrói é para apontar quantas vezes por dia os céus estão proclamando a glória de Deus. Eles estão fazendo isso de maneira ininterrupta, constante. O tempo inteiro os céus proclamam a glória de Deus. Eles fazem isso de dia, eles fazem isso de noite. É um anúncio público, solene e ininterrupto. Ainda que calassem todos os pregadores, matassem todo o povo de Deus, queimassem as Escrituras, e a gente não tivesse uma cópia mais da revelação especial de Deus, todos os habitantes da terra seriam ainda réus no tribunal de Deus, sendo acusados por uma testemunha que não parou de falar nem um momento. É isso que esse texto está dizendo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. O verso 3 e 4 vão dizer: não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Como é típico da poesia, está falando o que os céus estão dizendo, estão falando de maneira solene, só que a linguagem deles não é verbal. Você não tem palavras do jeito que eu estou falando aqui com vocês, mas é um discurso que soa em todos os lugares. Ninguém está falando nada, mas todo o mundo está dizendo tudo. Eu enfatizo aqui, por toda a terra, ele diz, até aos confins do mundo. A importância da gente ver essa onipresença da mensagem da glória de Deus, que testemunha da onipresença do próprio Deus, ela é tão importante para a gente que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 1 o seguinte: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus,
assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Romanos 1, 19 e 20. Dessa forma, vemos como não há desculpas de que alguém que viveu nesse mundo não tenha contemplado testemunhas da glória de Deus. E isso torna, então, todo aquele que nega culto a Deus como culpado de ter negado glórias, ou seja, de ter negado reconhecer a infinita beleza, ver como Deus é digno de culto. E sendo Deus digno, Ele merece isso. Se alguém te nega um direito teu, você processa essa pessoa. Se você nega a Deus o direito a Ele de ser adorado, de ser glorificado, você então também é processado, de certa forma, por Deus. E então a gente tem que ter sempre claro na mente que nós vivemos sob o céu de Deus. A Ele seja toda a nossa gratidão. Continua o versículo dizendo: aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai de seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada lhe foge ao seu calor. Essa frasezinha, aí pôs o sol, ele está se referindo, o aí é os confins do mundo. E essa parte aqui, aí pôs o sol como uma tenda, talvez não seja chocante para nós, mas para a maioria dos povos vizinhos de Israel, o sol era considerado uma divindade. Para os nossos ancestrais que viviam aqui no Brasil e para alguns povos no Oriente, até hoje, o sol é considerado uma divindade. E quando ele diz que Deus pôs lá nos confins do mundo uma tenda para o sol, ele já está deixando claro que o sol, embora seja majestoso, glorioso, brilhante, ele é apenas uma coisa criada. O Deus que fez ele, o escultor que colocou o sol onde ele está hoje, girando na galáxia, é muito maior do que ele. Então Davi aqui está educando os israelitas a ver o sol não como os povos vizinhos veem, como um Deus a ser adorado, mas como um ente criado, como obra de Deus. O sol não é alvo de culto, como tantos povos fazem. Eu não sei se vocês sabem, os japoneses fazem até hoje, eles consideram o imperador deles descendente da deusa do sol. Mas o sol aqui é apresentado como um noivo, como um herói, uma figura masculina, um rapaz todo bem arrumado, dia do noivo, imagina aquele cara com a barba feitinha, o terno alinhadíssimo, passou os perfumes, o cara tá bonitão, vai sair nas fotos lá, aquele cabelo show. E o sol é descrito dessa maneira, como um noivo que está indo encontrar a sua noiva, cheio de alegria, cheio de exuberância, bonito, bem arrumado. E ele vai viajando pelo espaço. E é muito interessante de que ele diz: nada lhe foge ao seu calor. A presença solar, assim como a sua luz, o seu calor, trazem movimento e vida ao mundo. De maneira que a gente pode imaginar que o sol que Deus pôs para brilhar lá em cima faz o movimento, faz a vida, e ele está dessa maneira, com a sua beleza, apontando para a infinita beleza de quem criou. Deus é glorificado por tudo aquilo que o sol ilumina e aquece. Isso é lindo demais. Nossas células, nossos órgãos, a gente precisa da luz do sol para transformar a vitamina D. Eu não sei os processos, quem for de biológicos aí vai saber explicar melhor, vai saber glorificar Deus com mais conhecimento a respeito de como Ele faz nós vivemos. Mas você pode ter em mente que agora, nesse momento, as suas mitocôndrias aí dentro do seu corpo, as suas células, estão anunciando a glória de Deus e as virtudes do seu Criador. E aqui a gente encerra a primeira parte, onde a gente viu então essa grande escultura de Deus, que é a criação. E aqui a gente olha agora, a partir do versículo 7, para a ferramenta, o formão desse escultor. O formão é aquela ferramenta usada pelos carpinteiros. A lei do Senhor é perfeita, ele vai dizer no verso 7. Essa declaração de cara quer dizer que a lei do Senhor é completa. Ela é tudo que
que ela precisa ser e ela faz tudo o que ela deve fazer. Se fosse um carro, ela tem todos os itens de série. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Essa completude da lei do Senhor vai cuidar da nossa incompletude, da nossa alma quebrada. Uma coisa que precisa ser restaurada é naturalmente alguma coisa que está deteriorada, que está quebrada. Esse trecho todo a gente vai ver sempre uma virtude da palavra de Deus e uma necessidade da alma do salmista, da alma do homem. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Sabe aquela pessoa que é meio sem noção, que quando ela dá uma dica, se você seguir a dica dela, você vai sair mais burro do que você era antes? Então, o cara fala, não, vai com a sua mulher. Não, mano, vira lá e fala pra ele isso. São aquelas dicas que não são dignas de confiança. Elas não nos tornam mais inteligentes. A lei do Senhor, o testemunho do Senhor, é o completo oposto disso. Ele é completamente digno de confiança, ele é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra simples está se referindo aqui a alguém como uma criança, que não tem noção do que é certo e do que é errado, e precisa ter alguém indicando para ela. O pastor John MacArthur ele vai dizer que nesse versículo aqui a ideia é de alguém que tem a mente tão aberta, mas tão aberta, que qualquer coisa se põe lá dentro e qualquer coisa se tira de lá. A pessoa ela não tem critérios. Então o testemunho do Senhor dá sabedoria aos simples. As pessoas que a gente julgaria menos capazes de se tornar inteligentes, as pessoas que a gente julgaria mais ignorantes, são, segundo a palavra de Deus, tornadas sábias pela lei do Senhor, pelo testemunho do Senhor. Tornam sábios os inexperientes, vai dizer em algumas versões. Os preceitos do Senhor. Preceito, uma palavra que para mim não era muito familiar. Talvez quem trabalha na área de direito seja mais conhecedor disso. Mas preceito é uma regra, é uma norma de como se proceder, de como fazer alguma coisa. Como a gente vê lá, em caso de incêndio, quebre o vidro, aperte o negócio. Em caso de emergência, tome tal e tal ação. Os preceitos do Senhor não são sugestões do Senhor, nem dicas do Senhor, são mandamentos, ordens, doutrinas, e devem ser encaradas como tal. Quando a gente vê um comando do Senhor como ame o seu próximo como a si mesmo, você não encara como eu amo de vez em quando, eu amo quando estiver de bom humor, quando ele não me incomodar. Não. Se ele mandou você amar o seu próximo, não importa quem seja o próximo, não importa a sua situação, o teu dever, o teu comando é amá-lo. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Aqui é uma vantagem na língua portuguesa que quando você fala que uma coisa é reta, você já entende. Ela não faz curva. Então, ela não desvia, ela não é confusa, ela não engana. É isso que ele está dizendo. Os preceitos do Senhor são retos. São diferentes do nosso coração, que são enganosos. Né? O nosso coração que é enganoso, como diz lá em Jeremias 17:9, enganoso é o coração do homem. Nesse mundo de bagunça e caos, nessa terra de ignorância que a gente vive, tomada pelo pecado, onde cada um segue o seu próprio caminho, Deus dá um caminho reto, um procedimento reto, um preceito reto. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado, diz lá em Provérbios 10:17. Esses preceitos, por não te deixarem, por serem retos, não te deixam perdidos, não deixam a gente perdido. Eu sou muito grato a Deus por todas as vezes que os preceitos dele me livraram dos penhascos para o qual meu coração enganoso me levou. Então, a ideia da alegria que traz, né, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A alegria que traz é porque dá a gente um caminho reto, nos livra de sofrimentos desnecessários, nos livra dos penhascos para o qual nosso coração leva. E isso aqui também me lembra de como é importante a gente ter uma clareza, né? Uma coisa reta, uma coisa que a gente vê o sentido dela, traz uma paz ao nosso coração.
que tem sido comprovada pelos terapeutas, pelos psicólogos, e que as pessoas que não têm sentido na vida, que não enxergam esse mundo pela retidão do preceito de Deus, especialmente, elas vivem uma vida sem sentido, e isso causa a elas um terrível sofrimento. O ser humano, ele tem a necessidade de enxergar sentido nas coisas, e quando a gente não enxerga, a gente sofre por não ver o sentido. Então, quando a gente tem então a luz da palavra, a gente percebe que esse mundo foi criado por Ele, e de que as coisas são feitas para a glória dele. Nós não somos o centro do mundo. Deus é o Criador, e as coisas foram feitas para Ele. A nossa vida foi feita para Ele. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Este mandamento, essa revelação verbal do Senhor, a sua palavra, é imaculada, não tem impurezas. Ela é cristalina, ela é clara. E essa clareza que ela traz faz com que a gente enxergue, como eu estava falando agora, o mundo de maneira clara. A gente enxerga o mundo através da palavra de Deus, da maneira como ele realmente é. O pastor Iago Martins, no seu livro O Alvorecer dos Deuses, ele vai falar que o cristão, ele tem um privilégio de enxergar as coisas como nem o mais graduado cientista consegue. Porque o mais graduado cientista que nega a existência de Deus, ele não está enxergando o mundo como ele realmente é. Ele está enxergando o mundo como uma obra do acaso. E ele vai mostrar como que o cristão, ele tem então essa sabedoria. E ele vai contrastar com a idolatria que o homem faz, o seu próprio conhecimento, os falsos deuses que ele cria, como essa idolatria emburrece o homem. O apóstolo Paulo também ilustra isso, lá em 2 Coríntios, a respeito da luz que ilumina os olhos. E uma das coisas mais importantes que a lei de Deus nos faz enxergar é a glória de Deus na face de Cristo. Lá em 2 Coríntios 4,6 ele vai dizer: Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, citando Gênesis 1, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mais para frente, aliás, em 1 Coríntios ele diz também: nós, porém, temos a mente de Cristo. Você já parou para pensar de como isso é glorioso? A gente está ouvindo que Ele sustenta todas as coisas em Colossenses 1. E nós temos, por graça de Deus, por meio do Espírito Santo, a mente de Cristo, para iluminar o nosso conhecimento, o nosso coração. Tem um cantor americano chamado Stevie Wonder, ele fez uma música chamada Superstition, e no refrão, Superstition com superstição, no refrão ele vai falar: quando você acredita em coisas que não entende, você sofre. Superstição não é o caminho. Ele vai falar, em inglês isso rima um pouco mais. E a gente percebe então que o mandamento do Senhor, que é puro e ilumina os olhos, ele não é um conhecimento que faz a gente viver em superstição. Eu vou um barulho lá, vou ficar com medo do barulho, assombrações, coisa do tipo, alguém fez um trabalho de macumba contra... Não, a gente vê no mandamento, pelo mandamento do Senhor, Ele ilumina os nossos olhos para nos livrar de superstições. A nossa fé não é uma fé baseada, não é uma fé cega, não é uma fé baseada em crendices, mas é baseada num mandamento que nos ilumina os olhos. A gente vai ouvir lá nos Salmos também: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela ilumina o nosso caminho. O temor do Senhor é límpido, vai dizer no próximo versículo. Toda busca por Deus inicia com um temor. Toda sabedoria verdadeira, vai dizer lá em Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é límpido, ele diz aqui nesse versículo. Deve haver sim um medo, uma consciência clara de que Deus é perigoso. A gente muitas vezes é muito acostumado a ver o Deus de amor. Deus é amoroso, Deus é amor. Mas olha só como o Salmo 7, nos versos 11 e 12, descrevem Deus. Deus é juiz justo. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus sua espada.
a clareza de que Deus é perigoso, nos leva a temê-lo. Esse temor, ele geralmente é o temor que precede a nossa conversão. Quando a gente vê que tem um juiz justo, com acusações verdadeiras, acusações justas contra nós, nós podemos correr a Ele, pedindo por nada além de misericórdia. O versículo vai continuar dizendo, né? Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Se Deus condena alguém, Deus é justo na condenação dele, que Ele faz. Se Ele perdoa, Ele é justo quando Ele perdoa. Ao ver esse juiz com justas sentenças, você pode ir até Ele por meio de Cristo para buscar arrependimento e perdão. Jesus é o advogado, segundo as Escrituras. Deus é juiz, Jesus é advogado para todo aquele que vai até Ele com o coração arrependido. E esse temor que é límpido permanece para sempre. Ele nos livra da morte. As coisas que perecem não permanecem para sempre. O temor do Senhor nos dá vida eterna. Nas palavras de Agostinho, esse temor causa sofrimento. E é natural que haja um certo sofrimento que nos inflige o temor ao Senhor. Agostinho de Hipona vai dizer que Deus feriu o seu coração. Ele diz assim: feriste meu coração com a tua palavra e eu te amei. No Salmo 119, 71 está escrito: foi-me bom eu ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Não venha a Deus apenas buscando conforto do jeito que você está, se você quer ser salvo. A madeira, bem esculpida, leva muitos golpes. O Senhor disciplina quem ama, nos diz Hebreus 12, 6. O nosso conforto vai estar em saber que as correções de Deus em nossa vida têm frutos para a eternidade. Versículo 10. Deus são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Aqui é um louvor, é um elogio direto e reto ao valor, quando ele compara com o ouro depurado, e ao prazer, quando ele compara com o mel. O ouro e o valor e o prazer que esse mandamento que nos feriu no versículo anterior nos trazem. É curioso, a gente costuma pensar com correção como uma coisa que seja valiosa ou prazerosa, mas o cristão ele vai enxergar na correção que ele recebe da palavra de Deus uma riqueza que supera, eu vou deixar claro isso aqui, ela supera o valor que você poderia ter se você tivesse a conta do Jeff Bezos e a do Elon Musk juntas na tua conta, porque esse valor todo jamais te livraria da morte eterna, mas a correção do Senhor permanece para sempre, ela nos dá vida, e por isso ele vai falar: vale mais do que muito ouro depurado. A imagem aqui é a coisa mais valiosa na situação de maior valor, é o real mais alto que o dólar, muito mais do que isso é a lei do Senhor. E aí ele fala: mais doce do que o destilar dos favos, do que o mel. Aqui ele está apontando para esse prazer que dá. A gente nunca vai trocar a santidade, aliás, nunca vai trocar o pecado pela santidade se a gente não enxergar prazer na santidade, em obedecer à lei de Deus. Aqui ele está querendo dizer, usando a coisa que era mais doce, mais saborosa, que era o mel. A gente poderia comparar aqui, mais doce do que aquele croissant com recheio de Nutella, melhor do que aquele Outback, aquela costela no bafo, que a carne está soltinha, assim, você puxa o osso e sai, aquela carne que derrete na sua boca. Muito mais prazeroso que isso é o mandamento do Senhor. Mais suave para aqueles que gostam de comida japonesa, e tem uma turma aqui que é fã da comida japonesa, é mais suave do que a carne do salmão. É interessante como ele está, esse aspecto muito material, do prazer que a lei do Senhor nos dá. E isso também nos mostra que, quando a gente está vivendo em conformidade com as leis daquele que criou e esculpiu o universo, a gente desfruta dos prazeres de uma maneira verdadeira, porque a gente não desfruta de maneira escrava deles,
Sem esses prazeres a minha vida não tem sentido. Não, a gente desfruta glorificando a Deus. Isso é marcado em alguns versículos como: melhor é o pouco havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. É melhor ser pobre temendo a Deus do que ser rico vivendo em rebeldia contra Ele. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Ou seja, é melhor você ter um pouquinho ali do que você ter churrasco todo dia e viver em contenda com teus parentes, com teus irmãos, com teus cunhados, com tua sogra, com teu sogro. É muito melhor então. A lei do Senhor é mais doce do que o mel. Mas além disso, ela nos nutre. E isso fica claro também, se a gente lembrar que Davi está olhando lá para Deuteronômio, para os 5 primeiros livros da Bíblia, aqui fica claro de que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Também citado por Jesus em Mateus 4. E segue o nosso texto com: além disso, versículo 11, além disso que a gente viu, ser prazerosa, ela restaurar a alma, ela trazer sabedoria aos simples. Além disso, por elas se admoesta o teu servo em nos guardar a grande recompensa. Não sei se eu consegui convencer vocês de que a lei do Senhor é valiosa e prazerosa e útil e restauradora. O salmista ele começa esse versículo dizendo: além disso, além de tudo isso. E aí o que ele coloca depois não parece uma coisa tão óbvia, que já falou de tantas coisas prazerosas. Aí ele fala: por elas se admoesta o teu servo. Se a gente lembrar o que significa admoestar, a gente vai ficar assim: por elas é muito bom e por elas corrige o teu servo? Por elas dá uma bronca o teu servo? Mas aí ele completa: em nos guardar a grande recompensa. A grande recompensa que a lei do Senhor nos dá ao nos corrigir, ao nos admoestar, é nos tornar mais agradáveis a Deus, que é o Criador e Senhor de todas as coisas. Ela nos faz enxergar, como a gente já viu, a grande recompensa que é Cristo. Então, diante de tudo isso que ele vai falando, então, além disso, por ela ser um resto do céu, ele nos guardar a grande recompensa. Aqui no próximo trecho, ele vai começar a olhar para ele mesmo. Então, ele olhou para a criação, ele olhou para a lei de Deus, ele viu, ela corrige o teu servo, ela corrige o servo, ela tira a gente dos nossos erros. E aí ele chega no verso 12: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Se a gente examina os textos da Torá, se a gente examina aí o início da lei, a gente vai encontrar alguns versículos que falam das faltas ocultas, ou seja, das faltas que você cometeu sem perceber. O nosso Deus é um Deus tão santo que os pecados que a gente comete em ignorância não deixam de ser pecados. Não é porque você não sabia que não era pecado. Eu sou músico e uma coisa que eu reparo aqui, quando eu não sabia que a nota estava errada quando eu tocava, a música não deixou de ficar ruim. Se eu não toco a nota certa que a música pede, ela continua sendo errada. Eu posso ser corrigido depois. Então, a lei do Senhor ela vai mostrar como que os pecados ocultos são ofensas contra Deus, e o salmista está preocupado com isso, porque ele leu lá em Levítico e em Números de que Deus exige um sacrifício pelos pecados cometidos na ignorância. E aí ele pede: absolve-me das que me são ocultas. E em Números a gente vai ver na continuação do versículo, aliás, no versículo seguinte, ele fala: também da soberba guarda o teu servo. Aqui a gente observa uma comparação que nessa versão que eu li talvez não fique tão clara, que ele fala no 12, faltas ocultas, absolve-me das faltas ocultas. Quem pode discernir as próprias faltas? E aí no 13 ele fala: também me guarda da soberba. Em algumas versões ele vai falar de pecados intencionais ou
na versão em inglês, costuma dizer os pecados de presunção. E aqui ele está citando o que é dito lá em Números, dos pecados, o mesmo capítulo que fala dos pecados cometidos na ignorância, fala dos pecados cometidos de maneira deliberada. Você conhece a vontade de Deus, você conhece o mandamento do Senhor e você ainda assim o infringe. E na lei de Deus, esses pecados eram punidos com pena capital. Não havia sacrifício para eles. Você tinha que ser morto. Era isso que era a lei para Israel. Então, quando ele está cantando isso, ele está ensinando e repetindo isso no hino que era cantado no tabernáculo. Cantando então: quem pode discernir as próprias faltas? Absolve das que são ocultas. E dos pecados intencionais, da soberba, de achar que eu sei o que é melhor para mim, a despeito do que Deus disse, me livra, ele fala. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. A gente às vezes pensa que o pecado que a gente comete de maneira deliberada é poder nosso. Olha só como eu sou mais esperto, ninguém está sabendo que eu cometo esse pecado. Mas a visão que o salmista nos traz é que esse pecado te domina. E aí a preocupação dele é que esse pecado não o domine. O pecado, irmãos, ele não é um mascotezinho, o pet, que você cuida e de vez em quando te morde. O pecado é um feitor de escravos. Ele é um cara que te oprime. Ele é o verdadeiro opressor. O pecado é o verdadeiro opressor. E aí ele pede então que ela não me domine, que a soberba, o pecado intencional não me domine. É como se em algumas versões ele diz que ela não se assenhorie de mim, que ela não me torne seu escravo. Então, diante de tudo isso, a gente chega na parte final, onde ele faz uma oração. As palavras, ele vai falar, então, ao não ser, quase escapei um trecho aqui. Então serei irrepreensível, ele disse, e ficarei livre de grande transgressão, que era a transgressão, que era a punição de morte, quando o salmista escreveu isso aqui. E aí ele segue dizendo: as palavras dos meus lábios e o meditar do coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. E aqui ele vai concluindo, e diante disso, desse texto que nós vimos, a gente pode extrair dois princípios que servem para todos os crentes, todos os servos de Deus em qualquer era. O primeiro é da primeira parte que nós lemos no Salmo: Deus é superior a tudo o que existe. A glória de Deus manifestada ao esculpir o universo deve nos causar admiração, contemplação e humilhação. Deus é muito maior do que tudo o que foi criado e mais poderoso do que o sol. Mais poderoso, inclusive, do que o sol para nos dar vida é Deus para nos dar vida eterna e redenção. Como nós já lemos, porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O segundo princípio que a gente vê, a partir da parte onde ele fala da lei do Senhor, é que Deus se compadece de nós. Deus dispõe do mesmo poder que constituiu e esculpiu o universo para restaurar e corrigir nossas almas. Nossas almas que são rebeldes, tolas e fracas, como a gente viu lá. Ele restaura a nossa alma, Ele dá sabedoria aos simples. Então, este poder, o poder da palavra de Deus, a palavra de Deus esculpe as almas dos rebeldes pecadores desagradáveis a Ele em servos santos e agradáveis. E diante desses princípios, eu coloco alguns desafios aos irmãos. Os irmãos que já conhecem a Deus, que já contemplam a glória de Deus na face de Cristo, eu convido, irmãos, sempre se avaliem segundo as Escrituras. Pense com você mesmo: eu tenho cultivado pensamentos agradáveis a Deus, como ele diz ali, o meditar do meu coração? Eu tenho disposto minha mente, minhas emoções e minha inteligência em ser mais santo, sábio e piedoso?
Meu coração tem sido iluminado com a palavra ou eu estou andando em trevas? Pior ainda, pensando ali no versículo 13, sabendo o bem e o mal, eu tenho sido irreverente e tenho perseguido os meus pecados? As minhas palavras, as palavras dos meus lábios, elas são agradáveis a Deus? Quando as coisas não saem como esperado, o que eu penso e digo tem sido fruto da obra de Deus em minha vida? Eu sou humilde para aceitar a admoestação que meus irmãos podem me fazer segundo a palavra? Lembrem-se, irmãos, por ela, pela palavra de Deus, se admoesta o seu servo, e em os guardar a grande recompensa. Aos descrentes, você que ainda não vê Deus como o Criador do universo, e não vê a glória de Deus na face de Cristo, eu preciso informar você que você não é o centro do universo. As tuas conquistas, a tua carreira, a tua inteligência, a tua família, nada disso te trarão o conforto pleno. Mas a lei de Deus é mais do que ouro, se você crer. Os teus desejos jamais te satisfarão, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mais doce do que o mel. Talvez os teus olhos não sejam capazes de ver quão terrível é o teu pecado. Você esteja que nem o salmista ali, se perguntando, mas quem pode discernir as palavras falsas? Você pode clamar a Deus com o coração arrependido: Senhor, absolve-me das minhas faltas, absolve-me das que me são ocultas. As recompensas do nosso pecado são morte, mas a lei de Deus aponta para uma grande recompensa: Jesus Cristo. Como nos ensina a palavra em Gálatas 3:24, a lei nos serviu de aio, de guia, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Você pode ser então considerado justo diante desse grande juiz, desse justo juiz, por meio da fé em Cristo Jesus. Ao confiar em Jesus Cristo, todos os seus pecados, os ocultos e os deliberados, os intencionais, são perfeitamente apagados e perdoados pelo sacrifício de Cristo na cruz. A única forma de sermos aceitos como justos e obedientes é estando em Cristo. Cristo é mais que ouro para o que nele confia. Para o coração amargurado pelo pecado, Cristo é mel que alivia e alegra. Assim serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão, diz o salmista. As almas dos crentes, então, são esculpidas por Deus em uma imagem específica. Espero que já tenha ficado claro. Essa imagem em que o escultor das nossas almas trabalha é a imagem de Cristo. Cristo é o Filho amado em quem o Pai tem prazer. Ele é agradável de coração e lábios na presença de Deus. As palavras dos meus lábios e o meditar no coração sejam agradáveis na tua presença. Quer saber a forma que Deus dá à sua alma? Contemple Cristo, o resplendor da glória de Deus. Medite sobre Ele, fale com Ele, fale sobre Ele, imite a Ele. Obediente em tudo Ele foi. Ele é o noivo radiante, muito mais do que o sol, o noivo radiante, indo à sua igreja. Ele é o herói, vitorioso contra todos os seus inimigos. Cristo é perfeito e restaura a alma. Jesus é a luz que ilumina os olhos, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Todo o homem. Ele é rocha firme para a nossa alma e redentor da nossa vida. A Ele toda honra